Olá, caro aluno. Esta é a terceira teleaula de organização de computadores, tá? No método, lembrando sempre que é no método KLS, tá? O sistema KLS, então, dá prioridade para a resolução das situações problema que, em número de 4 por teleaula, ok? Então vamos à nossa teleaula. Nesta teleaula a gente vai falar sobre o que eu considero, na verdade, o tema mais importante dessa disciplina, que são os sistemas numéricos. Parece ser algo muito simples, né? Na verdade, mais para frente, ao praticar, vocês vão verificar que realmente é simples, né? Mas é um assunto que todos nós devemos dominar, né? De ponta a ponta, porque é um tópico muito utilizado tanto na área de análise de sistemas, né, enquanto debug, né, desmembramento de logs, esse tipo de coisa, apesar que hoje é muito automático, né? Há 30, 40 anos atrás, o analista ele efetivamente varria os bits, né, escovava os bits, procurando os erros nos dumpings, né? Hoje em dia é praticamente automático, mas o analista ele deve dominar o sistema numérico a fim de entender o sistema em si, né? Outro profissional que utiliza muito, né, ainda na nossa área, é o profissional de redes, né? Porque enquanto você vai desmembrar um endereço IP, tanto IPv4 quanto IPv6, né, há uma grande necessidade, né, do conhecimento do sistema numérico, tá? Mas fiquem tranquilos que nós vamos passar de uma forma mais tranquila, né, mais fácil de se entender, ok? A gente vai passar alguns macetes nesta teleaula. Então vamos a ela. Resumidamente, vamos passar aqui alguns tópicos, né? Nessa unidade de ensino, então, a gente vai falar sobre sistemas numéricos, conceitos, né? A simbologia, como que cada sistema numérico representa os seus símbolos, né? E a sua representação em cada base, tá? Qual que é a competência desta unidade? A unidade 3, né? É conhecer e compreender os princípios de arquitetura e organização de computadores. Resumidamente, então, vamos conhecer os sistemas numéricos, as suas bases e as suas representações, assim como as suas conversões, né, e operações também, tá? Não consta aí a operação, mas a gente vai falar um pouquinho também de operações, soma, subtração, conversões, tá? E quais são as palavras-chave desta unidade? São sistemas numéricos, tá? Então vamos à teleaula 3. Então, o convite ao estudo diz o seguinte, né? Você já parou para perguntar como que a informação é introduzida no computador? Claro que o computador só entende números binários, não é isso? O computador não entende hexadecimal, não entende octal, não entende decimal, tá? Tudo aquilo que a gente aprendeu, né? Claro que se você não estiver ainda na área, tudo que você aprendeu até hoje é no sistema decimal, tá certo? 10 é 10, né? Uma dezena, 0 unidade. Então, a representação do 10 na base 10 é 1, 0, simplesmente, né? Mas o computador em si, ele não entende o 10. Para você introduzir os dados no computador, você tem que converter isso para binário, não é isso? Porque o computador só entende uns e zeros, tá ok? Então, ao introduzir o número, né, 10 para o computador, você tem que dizer para ele o quê? 1010. Para aqueles que ainda não se familiarizaram com esta metodologia, com esse sistema numérico, é para isso mesmo. Essa terceira teleaula é muito importante para nós entendermos o processo, como que isso acontece, né? A gente vai, vou passar o macete
de todos os 4 sistemas numéricos mais importantes. Claro que existem outros, tá? Então é o decimal, o binário, o octal e o hexadecimal. E a conversão deles, entre eles, tá? Eu consigo converter de decimal para hexa, hexa para decimal, enfim, octal para binário, binário para octal, octal para decimal, decimal para octal, binário para hexa, hexa para binário, enfim, eu consigo fazer todas essas conversões e todas elas são úteis, com exceção da octal, que alguns equipamentos, a minoria, né, dos equipamentos trabalha ainda com o sistema octal. Ok? Então vamos seguir aqui. Olá, bem-vindo à unidade 3 de Arquitetura e Organização de Computadores. Em nosso cotidiano, somos cercados por números. Com eles, planejamos nossos gastos, nosso tempo, enfim. Mesmo quem não trabalha com números, pensa neles o tempo todo. Com os computadores é a mesma coisa, mas a forma como eles processam os números é diferente da nossa. Eles trabalham com um sistema binário. Mas vamos começar do começo. Você deve saber que nós, seres humanos modernos, utilizamos o sistema de numeração decimal. Como o próprio nome já diz, esse sistema é composto por 10 símbolos, de 0 a 9. Quando chegamos ao 9, precisamos começar a repetir e combinar os símbolos em outras casas decimais para formar novos números. Cada casa vale 10 vezes mais que a anterior. Por isso, esse sistema também é chamado de base 10. Assim, o número 155 é formado por uma série de multiplicações e adições na base 10. Sabe por que esse é o sistema mais comum em nossas vidas? Provavelmente porque os seres humanos têm 10 dedos nas mãos. É verdade, inclusive a palavra dígito é derivada da palavra dedo em latim. Mas e o sistema binário? Como funciona? Da mesma forma, mas em vez de utilizar 10 símbolos como base, são usados apenas 2, 0 e 1. Isso porque os computadores trabalham com uma lógica que envolve várias variáveis, mas que correspondem somente a 2 estados possíveis, ligado e desligado. Assim fica muito mais fácil para um processador assimilar as informações, o que aumenta sua capacidade e o torna mais rápido. Veja só como fazemos a conversão do número 155 da base 10 em binário. Basta dividir o número sucessivamente por 2, até que o quociente seja igual a 1. Então, pegando esse último quociente e todas as sobras das divisões de trás para frente, temos o número 155 em binário. Bem diferente, não é mesmo? Mas nem só de binários vivem as máquinas. Muitos circuitos eletrônicos, por exemplo, funcionam no sistema octal, ou de base 8, porque ele permite indicar o caminho que será percorrido por uma corrente elétrica com maior facilidade. Para fazer a conversão para o sistema octal, é preciso pegar o número da base 10, 155 em nosso exemplo, e fazer sucessivas divisões por 8, até que não seja mais possível dividir. Então, isolamos o último quociente e as sobras das outras divisões e fazemos a leitura do último ao primeiro dígito. No caso, temos 2, 3 e 3. Então, 155 na base 10 é igual a 233 na base 8. É importante lembrar que não podemos ler 233, porque 200 seriam 200, um múltiplo de 10, o que não existe na base octal. Bem, você viu a quantidade de dígitos que usamos para escrever os números em binário, certo? Isso dificulta um pouco a interação do homem com a máquina. Então, para facilitar essa interação, foi criado o sistema hexadecimal, ou de base 16, porque ele representa os números de uma forma mais compacta. Para converter os números da base 10 para a base 16, seguimos a mesma lógica das divisões sucessivas. Pegamos o número e vamos dividindo por 16 até não ser mais possível obter números inteiros. No caso do 155 na base 10, a transformação para o sistema hexadecimal é bem simples, 9 e 11. O 11 decimal equivale ao B na base 16. Então temos que 155 na base 10 é igual a 9B em hexadecimal. Os diferentes sistemas numéricos estão presentes em lugares que você nem imagina. Olha só. Marcação, posicionamento, ultrapassagens. O futebol exige muito conhecimento tático e as pranchetas são fiéis companheiras dos treinadores.
Contudo, o avanço da tecnologia vem facilitando o trabalho dos técnicos. Esse software é um dos responsáveis por isso. Ele permite que o treinador monte de forma rica visualmente jogadas, que ele monte o esquema tático dele e que ele apresente isso para os jogadores de uma forma que o jogador tenha uma compreensão melhor, ou seja, ele mostra isso de forma visual, clara e é bem rápido de fazer. São 11 jogadores de cada lado, distribuídos em 105 metros de comprimento por 68 metros de largura. E todos esses 7.140 metros quadrados que vocês estão vendo aí de cima estão representados aqui, na palma da minha mão. E tudo isso graças a um dispositivo ainda menor que meu smartphone, um processador. O processador ele é muito importante porque, como eu te disse, a gente trabalha muito com a parte visual, com a parte gráfica. Então, por exemplo, você pega os iPhones mais novos, que são os dispositivos que têm os melhores processadores, eles vão, se você abrir, por exemplo, 3 deles, vão ter arquibancada, vão ter um jogador com mais polígono do que outras versões. E quem dita isso, basicamente, é o processador. O processador é um requisito mínimo para o bom funcionamento de um software. Segundo esse especialista, o processador é o cérebro da máquina. Toda a informação que o software precisar processar, transmitir para o hardware, ou receber de volta, interagir com o usuário, vai passar obrigatoriamente pelo processador. Você imagina que um software é um conjunto de linhas de código, é um conjunto de linhas de programa e de instruções. Cada instrução dessa vai ser enviada para o processador para que ele trabalhe aquela instrução, execute, para que uma próxima instrução possa ser enviada. O funcionamento do processador não se dá em forma verbal. O especialista explica que a comunicação se dá em números e impulsos elétricos. Tudo que ele recebe são números, 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, de forma a compor um código binário que vai ser convertido num caractere de texto, num número. As operações matemáticas executadas pelo processador são todas binárias. É por isso que a gente fala em números, a ausência e a presença de energia elétrica. Então o processador ele espera que num determinado tempo ele receba uma sequência de impulsos elétricos, ele vai converter essa sequência de impulsos elétricos numa sequência de zeros e uns, e essa sequência de zeros e uns é que ele consegue trabalhar. O avanço dos processadores está diretamente ligado à produção atual de softwares. A gente deu um salto muito grande, gigante nos últimos anos na parte no que se refere à velocidade de processamento. Um software executado no processador de hoje é absolutamente inviável num processador, por exemplo, de 5 anos atrás. Para se aprofundar e entender melhor os sistemas numéricos, na SGA dessa unidade, você vai participar de um projeto piloto de otimizações sistêmicas de plataformas de coletas de dados meteorológicos. E as SPs vão ser uma ótima oportunidade para praticar seus conhecimentos a partir da teoria estudada em cada sessão. Além das conversões que você viu aqui, você ainda vai aprender a conversão entre as bases decimal para binário, binário para decimal, decimal para hexadecimal e hexadecimal para decimal. E aí, vamos começar os nossos estudos? Então consulte o seu livro didático, acesse o material complementar e acompanhe as webaulas disponíveis no seu ambiente virtual. E lembre-se de responder aos questionários das pré- e pós-aulas de cada sessão. Ótimos estudos para você! Então, pessoal, quais são os conhecimentos prévios, né, que nós precisamos para poder entender sistemas numéricos, né? Existe uma regra? Existe, né? Enquanto você, acadêmico, né, enquanto nós estamos numa universidade, nós precisamos passar o método acadêmico, né, didático, porém, eu vou passar também a maneira mais fácil de calcular, né, que são os macetes e aquela não necessidade, né, de ficar dividindo sucessivamente os números, na conversão, por exemplo, de um hexa para um binário, de um decimal para binário, ficar dividindo sucessivamente por 2, né, para encontrar os uns e zeros. Existem maneiras mais fáceis e é isso que a gente vai passar para vocês nessa teleaula. Tá ok? Então vamos aqui aos conhecimentos prévios. O que a gente vai precisar então?
um certo conhecimento de aritmética, né? Aquela base mesmo, a base de tudo. E um pouquinho de matemática, né? Um pouquinho de cálculo e o sistema de contagem. Por que sistema de contagem? Porque é o seguinte, ó, qual que é o macete, né? Até hoje, o que a gente tinha conhecimento era o sistema decimal, não é isso, gente? Aí, a gente passa a conhecer o sistema binário agora, não é? O octal e o hexadecimal. Então, nós temos agora 4 sistemas numéricos, 4 bases diferentes, não é? Só que entre eles, eu consigo fazer o quê? A conversão, né? Então, existem todas essas conversões, tá? Do binário para o decimal, decimal para o binário, né? Binário para hexa, hexa para o binário, hexa para o octal, octal para o hexa, decimal para o octal, octal para decimal. Existe também a conversão do binário para o octal e o octal para o binário. E, finalmente, o decimal para o hexadecimal e o hexadecimal para o decimal. Perceberam? Então, existe uma série de conversões possíveis entre esses 4 sistemas, entre essas 4 bases do sistema numérico, tá? E qual que é o grande macete aí? E isso nós precisamos saber, né? Fazer essas conversões. O grande macete que eu, na verdade, eu gosto de passar é assim, ó. Quando você está numa base e vai para um sistema decimal, o que eu chamo de base, gente? É octal, binário e hexadecimal, tá? O D é de decimal, porque é o sistema que a gente conhece desde pequeno, né? Então, não é diferente, não é estranho, né? O D de decimal. Toda vez que a gente for de uma base B para decimal D, percebam, D é menor que B é menor que D, né? Então, eu estou aumentando. Então, o que eu preciso fazer? Multiplicar, tá? Toda vez que eu saio de uma base B, por exemplo, octal, vou para decimal, eu tenho que multiplicar. E toda vez que eu estou numa base decimal e vou para alguma base diferente de decimal, né? Percebo que D é maior que B, né? Então ele diminui. Eu tenho que dividir. Isso aqui é um macete que nos ajudará naquele momento de dúvida. Ora, eu estou numa base, por exemplo, um número 20 na base 2. Não, errado, né? O 2 não faz parte do binário. Base 8. Estou indo para decimal. O que eu tinha que fazer? Será que eu tinha que dividir? Eu tinha que multiplicar? Aí lembra, né? Se eu estou numa base e vou para decimal, que é esse caso aqui, eu tenho que multiplicar. Mas multiplicar o quê? Os números que estão aqui entre parênteses. Então eu tenho que fazer assim, 2 vezes. A base eu quero ir para a base 8, né? Aliás, desculpe, eu estou indo para a base 10. Então, 2 vezes 8, né, que é a base aqui, 8. 2 vezes 8 elevado à primeira, mais 0 vezes 8 elevado a 0. Esse cálculo vai chegar o quê? Então, a 16 mais 0. Então, seria... Na verdade, não é 16, é 1,6, né? 1,6 na base, agora sim, como é base decimal, eu posso dizer 16. Tá ok? Então, 16 na base 10. Essa é a conversão. Então, o que eu me referi à multiplicação é essa multiplicação aqui, ó. Tá? E por outro lado, se eu tiver um número, por exemplo, número 10, né? Ou número, 10 não, 0 na base 2. Estou indo para a base, base 10, é a mesma coisa. Estou numa base
numa base, né? Estou indo para decimal. O que eu faço então? Bom, eu pego aquele primeiro dígito, 1 vezes 2 elevado à primeira, mais 0 vezes 2 elevado a 0. Isso aqui vai nos dar o quê, então? 2 vezes 1, 2, mais 0 igual a 2 na base, 10. Ok? Mas isso aqui tudo é regra, né? É o tradicional. Claro que existem outras formas, agora eu vou falar a forma mais fácil de fazer isso, tá? Que é a seguinte, olha só. A forma mais simples de, por exemplo, transformar um número, vamos pegar aqui um número grande, 2018, né? 2018 na base 10, que é um número decimal. Vamos transformá-lo num número binário, ou seja, base 2, né? Vou encher de 1 e 0 aqui no quadro agora. Ora, o que diz a regra? A regra diz que eu tenho que dividir o 2018, né? Para transformar aqui, ó. Eu estou no D, estou indo para B. D para B eu divido. Então eu tenho que pegar o 2018, dividir por 2. Eu vou achar um número aqui, né? E acho outro número aqui. Divido por 2, acho um número aqui, outro aqui. Divido por 2, acho um número aqui, outro aqui. Ou seja, nesse quadro não vai caber, né? Essa divisão não cabe. Portanto, não é, né? É a forma acadêmica, mas não é a forma prática de se fazer isso aí. Como que é a forma prática, então? Voltando aqui, a forma prática é você montar uma régua, né? Que régua é essa aí, gente? É uma régua bastante prática, né? Você faz assim, ó. Você coloca, você traça. Você pode fazer no cantinho do seu, uma folha, e pega aqui e faz assim, ó. Né? Eu chamo isso aqui de régua, pode chamar do que você quiser. Na verdade, é uma forma muito mais fácil de converter qualquer número decimal para binário, né? Basta que você coloque aqui, ó, 1, 2, 4, 8, 16, não é? Perceberam que a cada deslocamento para a esquerda eu estou multiplicando por 2? Né? Aqui eu podia ter feito um pouquinho maior para caber o número, mas enfim. Você vai multiplicando por 2 e vai achando o número. O tamanho da régua aqui fica a seu critério. Você pode esticar para a esquerda o quanto você quiser, não é? Isso aqui vai nos ser útil. Por exemplo, para aquele cálculo 2018, olha só. 2018. Como é que eu vou fazer? Não vou ficar dividindo por 2 que não vai caber no caderno. A gente já falou, nem no quadro que não vai caber. É muito mais fácil, gente, fazer o seguinte, ó. 2018. 2048 eu vou usar? Não vou usar. Então, por quê? 2048 já é maior que 2018. O que eu vou fazer então, gente? Basta você saber somar, né? Sabendo somar é o suficiente. O que eu vou fazer então? Eu vou usar o 1024 aqui, ó. 1024. Então eu ligo o bit 1 no 1024. Soma o 1024 com 512, não é suficiente ainda para chegar em 2018. Soma o 256. Não é suficiente? E aí eu vou indo até que a soma dê 2018. Perceberam como é muito mais fácil? Então, por exemplo, vamos pegar um outro exemplo mais... um número menor, né? O número 200, por exemplo. 200, olha só, um número imediatamente inferior a 200 é 128. Então eu vou ligar esse bit aqui, ó. Quanto falta para 200? Faltam 72, né? Se eu não estou enganado, é 72. 72 menos 64, ainda falta, se eu não estiver enganado, faltam 8, né? 72, né? Falta 8. Então eu ligo esse bit aqui,
Opa, desculpe. Eu ligo esse bit e zero os demais. Perceberam? Como é fácil, não preciso ficar fazendo sucessivas divisões por 0, por 2. Né? Um número menor ainda, o número 35, por exemplo. Né? 35, o que que é? É 32, né? Eu uso 32, ainda falta para mim 3, né? 3 é o quê? 2 mais 1. Então, o que que acontece? Eu preencho o bit 1, bit 1 na posição em que eu vou usar os números e zero os demais aqui, né? Claro que 0 à esquerda aqui no caso não faz diferença, a não ser que seja um campo registrador, né? Aí o 0 vai fazer diferença, né? Por exemplo, o endereçamento IP, alguma coisa nesse sentido. Tá ok? Então, dito isto, vamos dar prosseguimento então à teleaula. Vamos lá. Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pode perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual antes de conhecer e resolver as situações problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada. Isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano de sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! Então, pessoal, como eu disse no começo, né, cada teleaula tem 4 situações problema. Vamos à situação problema 1, então. Qual que é o desafio aí da situação problema 1? Vamos aí. Ao enunciado, né? Situação problema 1. É comum termos sistemas que façam a autenticação de senhas, não é isso? Autenticação de senha é uma coisa que a gente usa direto, né? E que são digitadas no seu login, junto com o seu login. Em um sistema de internet ou um específico que requer segurança, tá? Essas senhas precisam ser seguras e não podem ser fáceis, né? Às vezes chega até a ser chato de tanto que ele, né, pede para você recadastrar, eu não gostei da senha, não gravava. As senhas são geralmente guardadas em bancos de dados de forma criptografada, tem que ser, né? Senão... E para isso são usados algoritmos de criptografia. Muito bem. Então vamos ali a qual que seria então a resolução da situação problemas, né? Qual que é a solução visando a segurança nesse caso aí das senhas, né? Então a gente vai resolver esse problema através de um algoritmo de criptografia dos mais conhecidos, é o chamado MD5. Tá? O que diz o MD5, né? Você precisa simplesmente passar os dados decimais que você quer como senha, tá? O algoritmo MD5, ele pega esses dados e converte em binário. Né? Bastante simples, né, gente? É mais ou menos o que faz o próprio computador, né? Passa um valor decimal para o binário para poder ser introduzido no equipamento. Então, após a conversão para o binário, né, ele gera o quê? Um código hexadecimal. Bom, aí já é uma segunda conversão, né? Diminuindo assim o quê? O tamanho, para poder o quê? Para ter um armazenamento maior, né? Quanto menor o campo, maior a quantidade de dados que você pode armazenar, por exemplo, num banco de dados. Não é isso? Então, essa é a resolução da situação problema 1. Tá? Exemplo, né?
Aqui ele está falando aqui do sistema decimal para binário, não é isso? Então, vamos especificar direito como que é isso aqui. Bom, voltando aqui então ao slide anterior, olha só, o que ele fala então? Passa do decimal para o binário, numa primeira fase, e depois do binário para hexa, né? Então o que acontece aí é que ele faz isso aqui, ó. Por exemplo, eu tenho um número aqui, vamos pegar aqui o número 33, né? Esse número 33, eu vou passar, é um número decimal, eu vou transformar em binário, conforme diz o MD5. Então vai ser de base 2 agora. O que a gente tinha combinado no início da teleaula? Bom, eu estou no D decimal e estou indo por uma base. D para B diminui, né? Então eu tenho que dividir. O método acadêmico seria pegar o 33 e dividido por 2 até não dar mais. Aí, professor, eu não gosto de ficar dividindo, eu não sei qual que é o número aqui, quanto sobra aqui, puxa, mas não é? Você tem todo o direito, porque você não é obrigado, né, a fazer dessa maneira, procurando os bits na maneira inversa, ou no sentido inverso, pegando os restos, né? Como a gente já disse, existe aquela famosa régua 8421, né? Vamos enxertar aqui o 16, que a gente passou no início. Usando essa régua, o que eu posso fazer? Bom, o próximo número aqui seria o 32, né? Aí já facilita bastante, não? Perceberam? Se o número que eu estou procurando é 33, basta eu ligar o bit 1 nesta posição do 32 e completar com zeros, onde eu não uso os números aqui, ó. Não vou usar o 16, não 8, 4, 2, 1, eu não vou usar. Porque o número que eu estou procurando, 33, é 32, né? Desculpe, 32 mais 1, né? Tem que ligar esse último bit aqui, ó. Tá? Eu vou precisar do 1 e do 32 para dar 33. Então eu ligo esta posição aqui e esta posição aqui. E os demais eu preencho com zero. Portanto, que número que eu vou ter aqui? Né? O número binário, só basta copiar os bits ali. Eu tenho 1 aqui, ó, 4 bits 0 no meio e o último bit é 1 também. Então, passei a ter um número binário agora, tá? Então, esse algoritmo prevê o seguinte, número decimal passando para binário. Muito bem. Agora, do binário, eu vou passar para o quê? Para hexadecimal, base 16. Puxa, mas agora eu estou numa base, né? E vou para outra base. Não estava lá no macete, né? Mas nem tudo, né, são flores. Mas acontece que aqui é muito mais simples. Porque toda vez que você vai converter um número binário para hexadecimal, basta você delimitar de 4 em 4 bits. Né? Bom, aqui tem 6 bits, então fica mais fácil ainda. Esse número aqui é 1. Porque, ó, veja bem, 1, 2, 4, 8. Aqui também, 1, 2, se tivesse mais 2 dígitos, aqui seria o 4 e 8. Aqui é 1. E aqui é 2. Portanto, se eu for converter esse trem de bits aqui para o sistema hexadecimal, eu vou encontrar, então, o número 21, não 21, tá? 21 na base 16. Então, o número encontrado é o 21 na base 16. O 33, né, decimal, passou por binário, né? Tem que passar, porque é algoritmo, né? É algoritmo. Ele faz a transformação para binário e depois para hexadecimal, né? Fechando o circuito aí. Aí o que acontece? Pela criptografia ele consegue converter
esse número procurado, tá? Então, essa é a situação problema 1, tá? Aqui eu tenho outro exemplo aí, tá? Da resolução da situação problema 1, que é, por exemplo, no método MD5, né, ele fala que retorna sempre uma sequência binária de 16 bytes ou 32 símbolos hexadecimais. Claro, né, para uma segurança, o tamanho, né, da representação tem que ser grande, né? Então, nota-se que nesse método, então, usamos a numeração decimal como entrada, tá? Como a gente já disse aí. Depois transforma para binária, né? Como forma de conversão. É uma etapa. E depois para hexadecimal. Como forma de quê? Armazenamento. Como a gente disse, o número hexadecimal ocupa menos espaço, né? Por exemplo, AA, né, é a mesma coisa que 1010, 1010. Aqui eu estou ocupando quantos? Estou ocupando 8 bits, né? Aqui eu estou ocupando um campo, só o espaço do campo, né? Dois caracteres. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho como entrada o número decimal 1508. É assim que se lê, né? 1 milhar, 5 centenas, 0 dezenas e 8 unidades. 1508. Transformando esse número para binário, nós teremos esse trem de bits. Né? Esse termo trem de bits de redes, né? O pessoal de redes que gosta de usar o trem de bits. Por que trem de bits? É realmente um encadeamento de bits. É um trem, né, de bits. Então, se você converter o número 1508 para binário, você vai ter esse trem de bits aqui, ó. Tá? Ah, mas como que eu faço essa conversão de decimal para binário? Uma das formas é dividir sucessivamente por 2. Mas eu vou ter esse trabalho de fazer isso? Não vou precisar. Mesmo porque eu vou pegar o número 1508 aqui, ó. Se eu começasse aqui, né, na primeira divisão aqui, na terceira já não tem mais espaço. Pronto, acabou a minha brincadeira. Né? Então é muito mais fácil você... Lembra da régua que a gente mencionou? Então o que é? A régua você vai colocar aqui em cima, ó, dos bits, né? Quer dizer, na verdade, você ainda não tem esses bits, mas enfim, se você tem a régua aqui, ó, né? Você utiliza aqui, tá? 64, 128, 256, 512, 1024, 2046. Bom, enfim, 1508 é a somatória desses bits 1 nas posições, ó. É 4 mais 32, né? Mais 64, mais 128, enfim, mais 256, mais provavelmente aqui é 1024. Então, somando todos esses bits 1 nas posições dos números que estão na régua, que eu chamo de régua, né, vai dar o 1508. É muito mais fácil. Você não precisa ficar dividindo por 2. Utilize uma régua. Você que trabalha com redes de computadores, então, fica muito mais fácil, porque redes de computadores, endereçamento IPv4, só utilizam quantos bits? 8, né? Então, olha o que acontece aqui, ó. A régua é pequena, né? São 8 posições, ó. 8 bits. 8 bits. Com essa régua, eu consigo simbolizar todos os endereçamentos IP possíveis. Se eu quero o número 192, aquele característico 192, basta eu ligar o bit 1 na posição 128 e o outro bit 1 na posição 64. Eu já tenho 192. E os demais, eu completo com 0. Então, o 192 é 1100000008 bits. Muito bem, encerrado. Encerrada a questão. Lembrando que no IPv6 são 4 octetos, né? Então eu tenho 1, 2, 3,
4 octetos. O que é um octeto? São 8 bits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? Aqui eu tenho um octeto. Então eu tenho 4 octetos formando 32 bits, tá? Que vão fazer parte do meu endereçamento IPv4. Lembrando que IPv6 são 128 bits. É 4 vezes isso aqui, né? Tá? No IPv6 são 128 bits. Você vê o tamanho da possibilidade de endereçamento que existe? É muito grande, né, gente? E nesse caso aí, ó, para finalizar essa resolução da situação problema 1, eu posso dizer então que o 1508 se transformou nesse trem de bits e, né, por sucessivas divisões por 2. Pode ser, mas você não quer complicar, use a régua que a gente mencionou, né? E depois, para transformar em hexadecimal, né, para transformar ele em 54E, se bem que eu não sei se é 54E mesmo, vamos conferir aqui. Opa, voltando aqui. Aí, será que é 54E mesmo? Bom, para transformar um número binário para hexadecimal, gente, é coisa mais fácil. É só fazer um agrupamento de 4 em 4 bits, ó. Pega 4 bits e 4 bits. Usa a régua. 1, 2, 4, 8. Aqui também. 1, 2, 4 e 8. Da mesma forma aqui. 1, 2, 4 e 8. Com o tempo, você vai ficar tão prático que não vai ficar escrevendo mais 1, 2, 4, 8. Você já sabe que a posição dele é da 1 ou da 2 ou 4, 8. E aí o que você vai fazer? Vai converter ele direto. Ó. Na posição onde tem o bit 1, é a posição do 4. Então esse número é o 4. Aqui é 8 mais 4, 12 mais 2, 14. Então, 14. Só que 14 em hexadecimal é E. Tá? E aqui, 4 mais 1, 5. E finalmente, bom, 5E4. Então, o que está lá no livro está errado. Não é 54E, é 5E4, tá? Existe uma inversão aí, então, de 5E4. Entenderam? Então, basta você fazer um agrupamento de 4 em 4 bits, está resolvido, então, a questão da situação problema 1. Tá ok? Então, vamos lá para a parte 2. E aí, como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então, você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação-problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, web-aulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais! Bom, então vamos para a SP2. Na minha época, a SP2 era modelo de automóvel, né, da Volkswagen. Agora é situação problema 2. Vamos então descrever aqui qual seria a situação problema 2. Então eu tenho uma empresa americana que coleta dados de pesquisa da sua rede de fast food. Os dados coletados são notas para o atendimento, né? Com relação ao atendimento e pontualidade. Sabemos que essas notas variam de 0 a 10. Olha, interessante, né? Nada diferente do convencional. Para transferir estes dados via internet, do tablet ou do celular, que se faz a pesquisa para os servidores da empresa, eles precisam ser recebidos em quê? Decimal. E convertidos para quem? Para binário. Para assim poderem ser transferidos. O recebimento dos dados deve ser em hexadecimal. Ué, então está parecendo com a situação problema 1?
Crie um sistema de conversão entre as bases descritas. Sistema de conversão, né? A gente já andou falando aqui do que se trata, né? Sistema de conversão. Bom, nada mais é do que aquele desenho que a gente fez, né? Que desenho é esse? Bom, o sistema que a gente conhece é decimal, aí inventaram o binário para o computador, o hexadecimal para otimizar melhor ainda, né? Na linguagem assembler, nos dumpings, enfim, hexadecimal. Aí nos equipamentos eletromecânicos, de repente eu tenho o sistema octal. E o que a gente falou? Que dá para fazer a conversão de todos para todos, né? É justamente isso que a situação problema 2 prevê, né? De um número decimal passar para binário e do binário para hexadecimal, né? Lembrando que, aquele macete, hein? Estou no decimal, estou indo para uma base, ou seja, D para B, está diminuindo, né? Então eu tenho que dividir, daqui eu divido. E daqui para cá? Aí não está naquela regra que a gente passou do macete. De uma base vai para outra base, não tem nada a ver com decimal. Porém, como a gente já citou, né, é mais fácil ainda. Por quê? Porque é o seguinte, quando a gente está numa base e vai para outra base, por exemplo, da base hexadecimal para binário, né? É fácil. Por quê? Veja bem. Bom, aí eu tenho outro exemplo, da binária para hexa. Eu posso ir da octal para binária, por exemplo. Binária para octal. Enfim, né? São todas bases para bases. Aqui não tem nenhum número decimal. Perceba? Né? É daqui para cá, né? Eu não estou levando em conta o número decimal. É só base para base. Como que acontece isso aí? Acontece de forma muito mais tranquila. Não precisa ficar fazendo cálculos e mais cálculos, né? Acontece o seguinte, ó. Por exemplo, se eu tenho um número enorme aqui, ó, como a gente já citou, né? Vou colocar aqui um número enorme. Isso aqui parece uma transmissão serial de redes, né? Então eu tenho esse número enorme que é o número binário. Ah, mas eu preciso transformar esse cara aqui em octal. Opa, desculpe. Um número octal. Toda vez que eu coloco um número aqui, ó, depois do parênteses, um número menorzinho, eu estou querendo dizer que é base, tá? Base 2, binário, base 8, octal. Então eu estou transformando esse número, esse trem de bits, né? Essa serialização de bits, num número octal. Como é que eu faço isso? Muito simples, gente. Basta agora, quando eu transformo um número binário para um número octal, basta eu fazer o agrupamento de 3 em 3 bits. Percebam, ó. Aí ficou fácil, né? Isso aqui é muito fácil. A minha régua vai até o 4 só. 1, 2, 4, 1, 2, 4. Por quê? É o agrupamento de 3 em 3 bits, só tem 3 bits. Então, esse número aqui é o 6, né? Porque usa o 2 e o 4. Esse número é o 7. Esse aqui é o 3, não é? Esse aqui é o 5. Não é por que 5? Porque usou o 4 e o 1 aqui, ó. Né? E esse número aqui é o 6 outra vez. Resultado, não é 65 mil, não. Não é 65, 375. É 65, 376 na base 8. Perceberam então que esse número, transformando em octal, é isso aqui. Tá?
Se você fosse no método acadêmico, o que você teria que fazer? Na verdade, você teria que pegar bit a bit, fazer assim, 1 vezes, né, 8 elevado a 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 8 elevado a 14. Mais 1 vezes 8 elevado a 13. Mais 0 vezes 8 elevado a 12. Aí vai, aí não cabe no caderno. Aí no decorrer do cálculo você erra aqui a soma ou erra a potenciação, que é complicadíssima, né? É muito mais fácil você converter direto, de 3 em 3, não é isso? Desculpe, essa conversão que eu fiz aqui, ó, é do octal para o decimal, tá? Essa conversão aqui vai dar um outro número aqui, mas em decimal. A conversão do número binário para o número octal, basta que você faça o agrupamento de 3 em 3 bits. Assim como, não é? Assim como, se você tiver um número enorme aqui também, vamos colocar um pouquinho menor aqui, só para não complicar tanto aqui. Esse número aqui, ó, agora nós vamos transformar esse número para a base 16, tá? O que eu vou fazer então? Eu faço agrupamento de 4 em 4 bits. Bom, se tivesse mais 2 bits aqui, 4 em 4. Mesmo que não tenha aqui, agrupo de 4 em 4. Esse número aqui é o famoso 15, né? Esse aqui é o 10 e esse aqui é o 2. Só que veja bem, eu não posso ocupar dois caracteres aqui para representar um número. Então, um cara inteligente um dia inventou no sistema hexadecimal, né, que os bits, a representação dos números vai de 0 a F, né? Por quê? Aí ele pensou assim, bom, quando chegar no 9 aqui, ó, depois do 9 é o 10, né? Só que 10 não pode, porque ocupa um registro de dois campos, ou um campo de 2 caracteres, né? Não pode. O 10, ele passou a ser chamado de A. E assim sucessivamente. B, 11, C, 12, D, 13, E, 14 e F, 15. Perfeito. Então, o sistema hexadecimal vai de 0 a F. Portanto, o 15 aqui é F. O 10 é A. E o 2 é 2 mesmo. O resultado aqui desta conversão, então, passa a ser 2AF, na base 16, ou é um número hexadecimal. Beleza? Até aí. Então, vamos lá. Aí ele fala assim, crie um sistema de conversão. Então, é necessário que você conheça o sistema hexadecimal, certo? No exemplo aqui, da situação problema, ele diz assim, ó, suponhamos que a nota recebida seja 7, tá? 7 para atendimento e 9 para pontualidade. Então agora eu preciso converter, né? Bom, convertendo o 7, que é um número decimal, né? Lembra? Decimal vai para base binária. 9 também é um número decimal, está indo para base binária. É isso que ele quer fazer, não é isso? A gente já disse também que o método acadêmico é esse aqui, ó. 7 dividido por 2 dá 3, né? Sobra 1. Divide por 2 novamente, dá 1, sobra 1. Divide por 2 novamente, né? Muito bem. De modo inverso, vai dar 0, 1, 1, 1, que é o número
7. Né? E a gente já citou que não precisa ficar fazendo isso. Basta usar a régua. 1, 2, 4, 8. Ah, eu quero o número 9? 9 é 8 mais 1. O que eu não usar, eu zero. 7 não é 4 mais 2 mais 1? O que eu não usar, completo com 0. Olha só, não é muito mais fácil, e mais prático, mais profissional, né? No dia a dia você não vai ficar fazendo isso aqui, né? Você vai visualizar desta forma, numa régua, né? Isso daí se torna tão comum, né, na sua cabeça que você vai já visualizar a posição dos bits. Você já sabe que esse cara aqui, ó, só de olhar, você já sabe que é um 8. Porque ele está ocupando, o bit 1 está ocupando a posição 8. Então é o número 8. Tá? Ah, eu preenchi os 4 espaços da régua com 1. Ah, então é o número 15. Né? 15 em decimal, não é? E F em hexadecimal. E se for octal, gente? Octal é a mesma coisa. Por quê? Né? Ou, na dúvida, será que esse número 15, aqui ó, 15 binário, né, é realmente, se eu transformar esse número aqui para octal, né, agora é base 8, tá, gente? Base 8. Que número que dá? Bom, o agrupamento é de 3 em 3 bits. Não tem 3 bits, mas não importa. Imagina aqui que tenha. Esse número é o 7 e esse número é o 1. Né? Perceberam que, então, em octal, o 15 nosso aqui já não é mais 15, é 17 na base 8. Perceberam? Então, fica fácil se você lembrar, né, que dividir desta forma é a forma acadêmica, porém, é muito mais fácil usar a régua, né? E na conversão, por exemplo, de base para base, lembra que é o agrupamento de bits facilita consideravelmente a conversão, tá? E aí, o que acontece? Ó, na proposta aí da situação problema 2, olha, os valores a serem transmitidos pela internet são, essa nomenclatura aqui é questão gráfica, né? Ó, isso aqui ele quis dizer assim, ó, 1, 1, 1, é sempre bom colocar entre parênteses, né? Na base 2, que é isso aqui, tá? E esse cara aqui, ó, é o 1001 na base 2, que é um número binário, tá? Então, esse cara é esse, e esse aqui é esse aqui. Então, os valores a serem transmitidos pela internet são 111 e 1001. Chegando os dados da empresa, devem ser convertidos para o quê? Hexadecimal. Então, vamos converter. Olha só, esse cara aqui é o 9, né? Pela régua, 1, 2, 4, 8, é o 9. Porque eu ocupei a posição do 8 e a posição do 1. E esse cara aqui é o 7, né? 1, 2 e 4, dá 7. Então, 7 e 9, tá? Que é justamente isso aqui, 7 e 9. Como as notas vão de 0 a 10, podemos usar a tabela dos valores para saber os valores em binário e hexa. Veja a tabela. Bom, a tabela é essa aqui. Puxa, será que é interessante eu ter essa tabela em algum lugar? Não, gente. Isso aqui, na verdade, na prática, no dia a dia, isso vai se tornar tão natural que você não vai precisar mais disso aqui. Tá? Tem gente que gosta de montar essa coluna de números binários formatando, né? Diz que é 0, 1, 0, 1. Observe aqui o último dígito, é sempre intercalado, né? 0, 1, 0, 1, ó. 0, 1, 0, 1, 0, 1, né? Aí ele monta a tabela aqui, porque diz que é mais eficiente, eu não esqueço, tá? Não, a forma mais eficiente sempre lógica, compreensiva, racional e que você nunca vai esquecer, não vai precisar dessa tabela aqui, é utilizar a régua. 1, 2, 4, 8. Com esta régua, você vai conseguir simbolizar qualquer número. Ah, então eu pego esse número aqui, ó.
número binário 10111. Puxa, mas que número que era isso aí mesmo? Será que eu tenho que pegar a calculadora e converter? Não. Basta eu somar os bits 1 aqui nas posições deles. Aqui, ó. 1 mais 2, 3 mais 8, 11. Então, tá aí, o 11. Perceberam? Então, é muito mais prático. E se eu transformar esse número aqui em hexadecimal, lembra que eu falei que não tem como simbolizar com 2 caracteres? Então, o inteligente lá, um dia, ele falou, não vai ser mais 1. O 11 vai ser B. Então, toda vez que você vê B em hexa, lembre do 11. A é o 10. E assim sucessivamente. Para que isso aqui é útil? É super útil quando, por exemplo, você vai representar os caracteres, né, em código hexadecimal, ASCII, né? Por exemplo, no EBCDIC é Extended Binary Code Digital Interchange Code, né? Código de intercâmbio decimal estendido binário, né? Que quer dizer isso aqui? Esse código é o código concebido lá nos anos 1950, lá pela famosa IBM, né? Que disse que o byte é composto de quê? 8 bits. É por isso que nós, até hoje, dizemos que um byte é um conjunto de 8 bits. O que, na verdade, pode não ser, tá, gente? Na teoria, olha só, um byte pode ter 5 bits, pode ter 6, 7, tá? Mas convencionou-se dizer que um byte é um conjunto de 8 bits. Por quê? Graças à IBM, que montou o código EBCDIC nos anos 1950, né? E que até hoje dizemos que o byte é o conjunto de 8 bits. Então, por exemplo, no EBCDIC, né, na tabela EBCDIC, que infelizmente não consta no livro, porque a gente fala mais de ASCII, né? ASCII. Por quê? Praticamente todos os computadores, a maioria dos computadores, a plataforma de pequenos computadores, ou médio, enfim, utilizam ASCII, né? Que é o American Standard Code Interchange Intercode, né? Que é formado de quanto também? 8 bits. Né? Essa tabela ASCII, ela tem posições, assim como o EBCDIC, né? A tabela EBCDIC tem 256 posições, ou seja, se você pegar uma tabela EBCDIC, você vai ver um quadro, né, com um monte de quadradinho assim, né, com 256 posições, 256 quadradinhos desse aqui, sendo que na junção, por exemplo, do C com 1, que quer dizer C1, né, é a letra A maiúscula. Perceberam? Então, a tabela A maiúsculo. Assim como nós temos números, né? 1, 2, 3, 4. Então, eu consigo simbolizar, representar na tabela EBCDIC 256 caracteres. Então, eu tenho 10 números, 26 letras maiúsculas. De repente, eu posso ter 26 letras minúsculas? Posso, mas não sei se é o caso, né? Eu posso ter vários caracteres de controle de transmissão, né? End of test, end of transmission, né? Enfim, start of header. Eu tenho caracteres de impressão, né? Carriage return, enfim, vários outros caracteres aqui, né? Que são caracteres de impressão. Cada um deles ocupando um espaço desse aqui. Na tabela EBCDIC, cada vez que ele diz assim, C1, o que é o C1? C é 12. 12 é 1, 1, 0, 0. E o 1 é 0, 0, 0, 1. Então, um computador IBM, a hora que ele enxerga essa sequência de bits,
ele fala, opa, tem alguém querendo me transmitir a letra A maiúscula. Por quê? A maiúscula está na tabela ABCD, que é representado pelo C1 hexadecimal. Perceberam? Então, como é útil, né, a utilização desses bits na tabela ABCD. Então, essa tabela aí, né, essa tabela, como já mencionei para vocês, é bom que não se decore, né? O ideal é você entender essa tabela. Tá certo? Essa coluna aqui é aquela coluna que a gente conhecia desde lá do primeiro grau, né? São os números de 0 a 15. Ah, aqui eu posso utilizar 2 caracteres? Aqui sim, aqui eu estou usando, né? Só que o decimal não é um número que é inserido no computador, então tudo bem. Agora, esse sim, essa coluna aqui é o que vai para dentro do computador. Ah, mas só tem um dígito aqui. Não, na verdade, depende do tamanho do campo, né? Eu posso representar com... O certo seria assim, 4 zeros. Né? Aqui, 0001. Tá certo? Para ficar mais certo, né? Até chegar aqui, ó. Esse zero aqui, na verdade, ele é posicional. Então, tá faltando, tá? Não posso simplesmente colocar 0 aqui. Eu tenho que colocar 0, 0, 0, 0. 4 zeros, porque ele é posicional. Tá? Aí você vai me perguntar, puxa vida, que legal, né? Eu tenho aí um trem de bits, né? Por exemplo, vamos colocar aqui um trem de bits aqui. Esse aqui, né? O que é um trem de bits? Não é um trem cheio de bits. É uma sequência de bits que são transmitidas, tá? Imagine aqui, se isso aqui fosse né? Imagine isso aqui um fio de transmissão, tá? Na transmissão, uma transmissão. Qual que é o bit que sai primeiro dessa mangueira aí, desse duto? É esse aqui, né? E o último é esse aqui. Ah, então quer dizer que esse bit tem mais valor do que esse? Teoricamente, sim. Esse aqui, ó, é o chamado LSB, que é o Least, né? Significant Bit, é o bit de menor significância. E esse aqui, ó, é o MSB, é o bit de maior significância. Por quê? Ele está nessa posição aqui, mais à esquerda, e ela é a primeira que vai ser transmitida. Primeiro que vai sair, tá? Aproveitando então, de repente eu posso transformar esses bits em hexadecimal. Esse aqui é o 7, esse cara aqui é o, ó, ah, esqueci. Não, esqueci nada, é só colocar 8421, ó. Esse aqui é o 11, que é o bola. E esse cara é o 3, né? Então 3B7, eu estou transmitindo 3B7 em hexa. Tá? Nesse duto aqui, ó, está saindo aqui, é como se fosse uma canalização e os bits estão saindo, tá? A sequência é essa aí. Bom, agora vamos então ao capítulo 3. Olá! Agora que você já solucionou 2 das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais! Pois é, na situação problema 3, parece que é repetitivo, né? Mas, na verdade, o sistema numérico, ele é importante, né, nas suas conversões também. A gente nem citou aqui, nem vai ter na situação problema, o lado das operações. Mas eu gostaria de abrir um parênteses aqui, embora o livro não contemple, né? Mas é muito importante, né? Dedicar um tempinho
nem que for 3 minutos para dizer o seguinte. Vamos ao quadro aqui. Tá. Aqui. Num quadro branco aqui, eu vou mencionar para vocês, né, a questão de algumas operações, tá? Que eu considero as mais importantes. Por exemplo, se você tem este número aqui, ó, né, binário, tá? Retirando deste número aqui, ó, isso aqui é uma subtração binária, tá? Como é que se faz isso? Gente, olha só. 0 menos 0 é 0 mesmo, né? Tanto no sistema decimal quanto no binário, fica fácil. Esse 0 aqui, tirando 1, não tira, né, gente? Então, quanto que eu empresto? Empresto 2, porque o sistema é binário. Agora, 2 menos 1 é 1. Por que eu estou emprestando 2? E eu tenho que devolver esse 2 para cá, ó. Devolvo como 1 aqui embaixo, tá? Esse 2 aqui é porque é o sistema binário, tá? Agora eu devolvi esse bit aqui para baixo. 0 tira 2? Não tira. Então eu empresto 2 outra vez, já devolvo 1 aqui, ó. 2 menos 2, 0. 1 menos 1, 0. Percebam? Ah, mas eu estou em dúvida. Será que essa operação está correta? Vamos fazer a conversão. Esse número aqui, usando a régua, é 1, 2, 4, 8. Tá? Esse número aqui em decimal é o 8. Menos... E esse número aqui, qual que é? É o 6, tá? 6. Então, 8 menos 6, 2. Né? Esse aqui é o 2 mesmo. Perceberam, então? Então, existe a subtração binária. Né? Outra subtração... eu só estou falando dos mais importantes, né? Como o nosso tempo é bastante escasso, vou também falar de uma outra subtração que eu considero importante. Por exemplo, a subtração hexadecimal. Tá? Vamos colocar aqui FA. Né? Olha só, A29 menos FA. Como que se faz a subtração? Gente, ó, 9 não consegue tirar A, porque 9 não tira 10. Quanto que eu empresto? Empresto 16, tá? Porque a base agora é hexadecimal. Já devolvo um aqui embaixo, tá? Porque emprestou, tem que devolver. 25, porque aqui, ó, 25 menos 10, 25 menos 10 costuma dar quanto? 25 menos 10 dá... 25 menos 10 dá 15, que é F. Tá? 2 não tira 16. Então eu tenho que prestar mais 16 aqui, já devolvo um aqui para baixo. Ó. 18 agora, menos 18, menos 16. 2. Né? A menos 1, 9. Se tudo deu certo e o meu cálculo estava correto, essa subtração deu 9,2F na base 16. Perceberam então a diferença? Aqui no sistema hexadecimal eu empresto 16, no sistema binário eu empresto 2, assim como se eu tivesse o número... Ó, tá lembrado lá no curso primário, no fundamental, no sistema decimal? 15 menos 9... 15 menos 9 não dá, o 5 não tira 9, então você empresta quanto? 10, porque o sistema é decimal. Ó. Agora, 15 menos 9, 15 menos 9 dá 6, né? Emprestei, tem que devolver aqui para baixo. Ó. 1 menos 1, 0. Perceberam que é a mesma coisa? Né? Sistema decimal, binário e hexadecimal tem a mesma lógica, tá? Na subtração. Já na soma, é a mesma lógica, tá? Extrapolou a base, joga 1 para a esquerda. Tá ok? Então vamos lá, seguindo aqui na situação problema 3. O que diz a situação problema 3? Agora nós vamos fazer o seguinte, a gente vai trabalhar com eletrônica digital, placas lógicas, tá? Os números octais ou hexadecimais, né? Base 8 ou base 16, servem para representar números binários, onde estarão em uma forma compacta. Isso aqui é importante, ó. Para eu não tomar muito espaço, então eu utilizo um octal ou um hexadecimal. Imagine se eu tivesse aqui, né? Isso serve para facilitar toda a visualização e documentação correspondente aos números binários.
Por exemplo, o número 7426 na base 8 é a mesma coisa que isso aqui, na base 2. Tá? Lembrando que esse 8 aqui, ó, mais para baixo, 2 para baixo. Só para dizer que é a base, né? Tá lembrado que para transformar um número octal para um número binário, basta você fazer o agrupamento de 3 em 3 bits, ó. Aí ficou fácil, né? Usando a régua outra vez, esse número aqui é o 6, esse aqui é o 2, esse aqui é o 4 e esse aqui é o 7. Portanto, 7426 na base 8. Então, é mais fácil documentar e escrever 7426 na base octal do que o seu correspondente em binário. Tá certo? Diante disso, quais seriam os valores a serem documentados em hexadecimal, né? Para os binários 101111 e 100100. Mas aí tranquilo, né? Basta eu fazer o que então? O agrupamento. Tá lembrado que um número binário para se transformar em hexadecimal, basta você agrupar de, agora é 4 em 4, né? Octal é de 3 em 3. Ó, agrupei de 4 em 4, morreu a nota. Esse número aqui é o famoso, esse aqui, ó, é o 4, né? E esse aqui é o 2. Esse aqui é o 7, esse aqui é o 1. Então, 1, 7 e 2, 4. Tá? Não se lê 17, nem 24, é 1, 7, 2, 4. Porque a gente está falando em números hexadecimais. Tá? Então aqui, se você já domina os bits, né, vai ficar muito fácil, né? E é fácil realmente dominar os bits. Olha só. Eu vou colocar aqui uma sequência de 8 bits, né? Por que 8? Nada proposital? Sim, porque estou lembrando do octeto. Octeto são 8 bits, né? Assim como, você está lembrado que um octeto então é um byte, né? Gente, não esqueça, byte é B maiúsculo, bit, né? É B minúsculo. Quando a gente fala em transmissão de dados, é sempre bit, tá? Por exemplo, 250 kilobits por segundo. Então esse B aqui é minúsculo, tá? Não esqueça disso. Não existe kilobyte por segundo, né? Em transmissão de dados, tá? É sempre em bits, tá? Bom, eu estou dando ênfase nessa situação problema 3 porque é muito importante. A situação problema 4, eu vou deixar por último e vou ter pouco tempo, isso é proposital, porque a situação problema 4 é o início da unidade ou do capítulo 4. Tá? É apenas uma motivação para o estudo sequencial. Tá? A gente vai dar uma passada só na situação problema 4. Isso é proposital. Olha só, aqui eu tenho 8 bits, né? Eu tenho um octeto, tá? Ou um byte. Se eu tivesse meio byte, chama-se nibble, né? Tem um nome também. Se eu tenho 2 desses bytes aqui, eu tenho o que a gente chama de palavra, word. Tá? E se eu tenho duas words, eu tenho uma double word. Dupla palavra. Tá? Então, para cada coisa, para cada número de bits emparelhados, tem uma nomenclatura. 4, nibble. 2 bytes, né, que são 16, é uma palavra. 32 bits, dupla palavra. Ou seja, 2 palavras, dupla palavra. Tá ok? Não esquecendo então que o byte é um conjunto de 8 bits, porque um fabricante chamado IBM um dia instituiu o que a gente chama de código EBCDIC. Tá? Tanto é que no começo o ASCII não era de 8 bits, era de 7 bits. Mas se falava que era um byte também. Né?
É que na época, gente, como a IBM era detentora de toda a tecnologia, ela acabou fazendo, né, essas convenções. Bom, resolvendo então a situação problema 3, então vamos fazer o seguinte. Para sabermos os valores a serem documentados, temos que fazer a conversão do sistema decimal, agora, né, para octal. Opa, decimal para octal. Ó, decimal para base. Então, eu tenho que dividir, né, para fazer essa conversão. Muito bem. Será que é isso? Então, vamos lá. Só que aqui é o seguinte, ó, ele tem um número binário aqui, né, e está indo para a base 16. Aí fica fácil, né? Base binária para hexadecimal, basta fazer o agrupamento de 4 em 4. Bom, é o que a gente já fez, né? Aqui é 7 e aqui é 1. Então, é o número 17 da base 16, que está aqui, ó. Né? E esse trem de bits aqui, ó, basta eu alinhar de 4 em 4 bits, eu vou ter isso aqui, que é o famoso 2,4 na base 16. Está resolvida, então, a parada. Tá certo? Bom, antes de irmos para os finalmente, na situação problema 4, eu queria ressaltar, então, a importância, né, de você, no momento que você esquecer, lembre dessa regrinha aqui básica, tá? Decimal para binário, ó, decimal para base, divide, tá? Ah, tá, mas para todas funciona? Bom, claro, que, por exemplo, se eu tiver um número decimal, número 80, por exemplo, se eu for transformar ele em octal, opa, decimal para base, o professor falou que eu tenho que usar uma régua, né? É mais fácil. Só que para octal não existe a régua. A régua é para binário, tá, gente? Cuidado aí. Vamos lá, então. Seguindo para a cápsula 4, então. Vamos lá. O trabalho de um bom profissional é a soma de conhecimento e experiência. O conhecimento você obtém estudando a pré-aula, tirando dúvidas no fórum, acessando as webaulas, ou seja, fazendo bom uso dos materiais oferecidos aqui no ambiente virtual. Já para ter experiência antes mesmo de ir para o mercado de trabalho, você precisa se empenhar na resolução das SPs. Lembre-se, quanto mais você se dedicar, analisando com atenção, fazendo anotações na hora de levantar hipóteses, procurando diferentes soluções até obter a melhor, mais preparado você estará para desempenhar sua profissão. Você já resolveu 3 desafios, mas ainda falta a SP4. Se dedique, hein? Então, a situação problema 4 é proposital, né? Ela vai ser repetitiva. Agora, a gente vai só mencionar qual que seria o problema, mais ou menos, dar uma pista de qual que é a resolução. Isso fica, a continuação fica para a teleaula 4. Vamos então à situação problema 4, que é essa aqui, ó. Um engenheiro eletrônico, ele quer simplificar uma expressão, né? Olha só, porque a gente nem falou em eletrônica de álgebra booleana, nem nada disso. Ele quer pegar essa expressão aqui, ó, né, e quer simplificar o número de portas, porque existe um barateamento e eficiência, né, do circuito, tá? Se eu utilizo muitas portas, fica um negócio, um emaranhado, uma complicação, e o custo também fica superior, né? É melhor, então, que eu consiga simplificar qualquer expressão. Se a expressão é essa enorme aqui, ó, cheias de nãos aqui, ó, de negação, o engenheiro eletrônico ele quer simplificar essa expressão. Então, o que fazer? Né? A simplificação facilita tudo. Aqui a gente só vai mencionar que existem etapas no processo. Ó, tem a etapa 1, que eu consigo fazer uma fatoração. A etapa 2 eu aplico uma regra. A etapa 3 eu aplico uma outra regra. A etapa 4 eu posso usar até a mesma regra
para simplificar, né? E assim sucessivamente. Na etapa 5 eu faço fatoramento do termo B, da porta B, não B, né? A porta 6, a etapa 6 eu faço uma aplicação de uma regra 11, que existe uma tabela de regras, né? Por final, chego nessa expressãozinha. Quando no começo era isso aqui enorme, né? Uma série de portas, agora simplifico e transformo nessa coisa muito mais simplificada, utilizando poucas portas, né? E alguns inversores. Perceberam então como na eletrônica também existem as simplificações, tá? Dito isto, nós encerramos a nossa parte aqui e vamos fazer o fechamento então da teleaula 3. Importante para a teleaula 4, lembrando, no KLS é muito importante que você leia o livro antecipadamente, antes da teleaula, tá ok? Vamos então, finalizando. E agora que todos os desafios foram concluídos com sucesso, é hora de refletir sobre o que foi visto. O objetivo das SPs é ampliar o seu conhecimento e te ensinar a como utilizar na sua realidade profissional os conceitos vistos aqui. Essa é uma metodologia que exige muita proatividade e empenho da sua parte, já que segue o modelo de uma das tendências mais avançadas no mundo, a sala de aula invertida. E em contrapartida, vai te transformar num profissional diferenciado e mais qualificado para desempenhar as funções da sua profissão. Por isso, faça bom uso dos materiais e das interatividades oferecidas. Não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar a sua pós-aula, ok? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Até mais! Então, pessoal, um grande abraço, tá? E até a próxima teleaula. Lembrando de não esquecer de ler o livro, tá? Esse aqui é o livro no suporte papel, né? Porque eu pedi para imprimir e tal, eu imprimi. Vocês têm aí no suporte digital, tá certo? Leiam o conteúdo da unidade 4. Vai facilitar bastante, porque no método KLS, essa é uma das etapas importantes, a pré-leitura das unidades. Tá ok? Um grande abraço e até a próxima. Olá, estamos chegando ao final da unidade 3 de Arquitetura e Organização de Computadores. Nessa unidade, você estudou os sistemas numéricos, seus conceitos, simbologia e representação de base numérica. Fez uma reflexão sobre as aplicações que utilizam a conversão entre bases numéricas e praticou os modos de conversão entre elas. Na SGA dessa unidade, você participou de um projeto piloto de otimizações sistêmicas de plataformas de coletas de dados meteorológicos. Com isso, pôde entender que a temperatura do ar precisa ser coletada por sensores e armazenada em um sistema embarcado para permitir a realização da operação. Nas SPs, você colocou em prática os conhecimentos adquiridos a partir da teoria estudada. Vamos relembrar quais foram as situações-problema estudadas. Na SP1, você pôde investigar no mercado um equipamento que realizasse a operação da SGA, além de identificar qual é o mecanismo de conversão numérica que é utilizado, entendendo o custo de memória que esse armazenamento gera no período especificado. Por meio dessa situação, você pôde entender os sistemas numéricos, seus conceitos, simbologia e representação de base numérica. Na SP2, a partir da criação de um mecanismo de otimização dos recursos de memória do software PCD, que desenvolvesse um sistema de conversão de decimal para binário e de binário para decimal, você pôde determinar o que isso significava em termos de espaço de memória para os dados do PCD. A partir da constatação de que o modo de conversão utilizado não é eficiente o bastante para otimizar o armazenamento de dados no recurso de memória disponível, na SP3, você pôde entender que é uma boa opção a conversão de binário para hexadecimal e de hexadecimal para binário, e então pôde aplicar a técnica desenvolvida para esta modalidade.
Reaplicando a tabela com 24 aferições de temperatura, foi possível a você fazer uma reflexão sobre as aplicações que utilizam a conversão entre bases numéricas. Na SP4, de acordo com os projetos em que o equipamento e sistema embarcado serão utilizados, o modo de conversão será definido segundo a conveniência da equipe de trabalho. Diante deste cenário, você pode desenvolver um mecanismo de conversão entre octal e hexadecimal. Assim, você pode correlacionar os modos de conversão entre bases numéricas: binário para octal, octal para binário, octal para hexadecimal, hexadecimal para octal. Bem, eu vou ficando por aqui. Consulte seu livro didático, acesse o material complementar e acompanhe as webaulas disponíveis no seu ambiente virtual. E lembre-se de responder sempre aos questionários das pré- e pós-aulas de cada sessão. Até mais!